Exclusivo. O Brasil pode ser sede de um governo paralelo ao da Venezuela caso o atual presidente Nicolás Maduro continue no cargo. Justiça aceita denúncia contra João de Deus e médium vira réu por crimes sexuais. Corpos de família boliviana desaparecida são encontrados esquartejados na Grande São Paulo. Cunhado de uma das vítimas é o principal suspeito. Ele estava planejando faz tempo. Homem morre depois de ser atingido por roda que se soltou de um ônibus no Rio de Janeiro. SBT Brasil tem acesso a texto do decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil. Entre as exigências está a necessidade de um cofre para casas que tenham crianças. Ministro da Defesa diz que prejuízo para o comércio, para os vendedores, dos barraqueiros, todo mundo tem prejuízo. Padre Quevedo, estudioso da parapsicologia, morre aos 88 anos. Estudo americano revela que adoçante não emagrece nem faz bem para a saúde. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um homem é acusado de matar e esquartejar os cunhados e o sobrinho de apenas 8 anos. Ele é boliviano e a polícia suspeita que ele tenha fugido do país. Virgínia diz não ter dúvidas. Um pedreiro morreu depois de ser atingido pela roda de um ônibus no Rio de Janeiro. Moradores denunciam as condições precárias dos veículos que fazem o transporte público na cidade. O desabafo é da filha que... A Secretaria Municipal de Transportes do Rio informou que fiscaliza os ônibus nas ruas, garagens e terminais. Caso sejam constatadas irregularidades, as empresas são multadas. A seguir, cidades gaúchas decretam estado de emergência após tempestade. Gabigol assina com o Flamengo e é recebido com festa pela torcida. Você vê aí a alta da Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou com pouco mais de 93.600 pontos e atingiu novo recorde. Já o dólar fechou em queda, cotado a R$ 3,68, o menor valor desde outubro. Voltamos já já. João de Deus se tornou réu por crimes sexuais contra mulheres atendidas por ele em consultas espirituais em Abadiânia, interior de Goiás. O médium está preso há quase um mês em Aparecida de Goiânia. Figura uma adoção A justiça ilegal. João de Deus nega as acusações. O advogado do médium, Alberto Toron, disse que as denúncias da ativista são gravíssimas, mas sem apresentar provas, não merecem consideração. Em relação ao bloqueio dos bens, afirmou que a decisão é provisória. O advogado tem 10 dias para apresentar a defesa de João de Deus. A onda de violência no Ceará completou uma semana. 20 presos integrantes de facções criminosas foram transferidos hoje para um presídio federal. As últimas A 24... universitária Priscila Belfort, irmã do lutador de MMA Vitor Belfort, está desaparecida há 15 anos. Nesta quarta-feira, a mãe deles assumiu a coordenadoria de desaparecidos do estado do Rio de Janeiro. Exclusivo. O Brasil planeja sediar um governo paralelo ao da Venezuela caso o atual presidente Nicolás Maduro continue no cargo. A posse para o segundo mandato, marcada para amanhã, está sendo contestada pela oposição e pelo Grupo de Lima, formado por 14 países. A reportagem é de Tiago Nolasco. O Grupo de Lima reconhecer o segundo mandato dele. Caso contrário, prometeu adotar medidas diplomáticas enérgicas. Maduro diz que está em marcha um golpe de Estado na Venezuela liderado pelos Estados Unidos, mas que está preparado para derrotar traidores. Jair Bolsonaro confirmou hoje a saída do Brasil do Pacto Global da ONU sobre Imigração. O presidente afirmou que o Brasil é soberano para decidir se aceita ou não a entrada de migrantes no país. A decisão já foi informada às Nações Unidas. Pacotes com uma substância suspeita foram enviados para embaixadas e consulados na Austrália. Membros do bloco.
O presidente americano e a oposição ainda não chegaram a um acordo sobre o fim da paralisação parcial do governo, que entrou no 19º dia. Donald Trump fez um pronunciamento em rede. O SBT Brasil teve acesso ao texto preliminar do decreto anunciado por Jair Bolsonaro, que pretende facilitar a posse de armas. O documento obtido pela jornalista Débora Bergamasco prevê a necessidade de um cofre para residências que tenham crianças e libera a posse para moradores da zona rural. Um estudo inédito feito pela Procuradoria Eleitoral de São Paulo e também pelo Ministério Público demonstra que as candidatas negras receberam menos verbas eleitorais em 2018. Já foram abertos processos contra 5 partidos. A campanha para deputada federal de O presidente nacional do Patriota, Adilson Barroso, disse que nunca passou pela cabeça dele o critério de distribuição de verbas por raça. Segundo ele, é preciso priorizar candidaturas com maior potencial de voto. Afirmou ainda que todos os 3.000 candidatos receberam material de campanha. 2 cidades na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina decretaram estado de emergência por causa dos fortes temporais que atingem a região. Uma pessoa morreu. Termina amanhã o prazo para que cerca de 1.700 profissionais inscritos no programa Mais Médicos formados no Brasil se apresentem nos locais de trabalho. Nesta fase do programa, para mais de 800 vagas, não houve candidatos inscritos, principalmente na região norte. Luísa é especialista em medicina de... Um estudo realizado em Harvard, nos Estados Unidos, acabou com um mito. Pesquisadores concluíram que o adoçante não emagrece e nem melhora a saúde. 1, 2, 3. A quantidade no cafezinho. Morreu hoje em Minas Gerais de problemas cardíacos o parapsicólogo Padre Quevedo. Oscar Gonzalez Quevedo Bruzan, o Padre Quevedo, tinha 88 anos. Parapsicólogo e autor de dezenas de livros, Quevedo nasceu na Espanha. Ingressou na Companhia de Jesus aos 15 anos. Aos 29, chegou ao Brasil e, na década de 1960, naturalizou-se brasileiro. Era formado também em filosofia, teologia e humanidades clássicas. Nos anos de 1990, ficou famoso por desvendar fenômenos da natureza e desmascarar charlatães com um bordão. Isso não existe. Quevedo será enterrado nesta quinta-feira em Belo Horizonte, onde morava desde 2012. Futebol. O Corinthians empatou com o Ituano, garantiu o primeiro lugar do grupo e avançou para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas a partida ficou marcada pela grave lesão que o meia corintiano Fecim sofreu. O Flamengo resolveu abrir o cofre e vai pagar salários de mais de R$1 milhão por mês a 2 novos contratados. O meio Arrascaeta e o atacante Gabigol vão reforçar o elenco rubro-negro nesta temporada. Uma boa noite. Boa noite.